Estou iniciando aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, mais um programa em comum. E no programa de hoje eu converso com a professora Nelly Falcão de Souza. Nós fizemos uma visita ao grupo Marta Falcão e vamos conhecer os projetos que ela e sua equipe desenvolvem na área educacional no estado do Amazonas. Até daqui a pouco aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. É pé de piche, é pé de lama. Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche. A gente, para falar dos nossos ideais, do nosso trabalho, sempre a gente arranja tempo, né? E eu estou assim à disposição para compartilhar, né, sobre essa experiência que eu tenho com educação há quase 50 anos. É revelador, porque vão dizer, a professora Nelly já está velhinha, já devia se aposentar. Não está nada de velhinha, não está nada. Mas... Ela está vintage, cronologicamente capacitada. Exatamente, porque essa energia que eu recebo desses meninos, desses alunos, desses jovens, dos professores, essa interação com a vida, com a natureza, como você bem falou, com os nossos ideais, isso nos alimenta. Tanto é um alimento para a alma como para o intelecto, né? A gente é obrigada a estudar, a se atualizar, né? Eu estou sempre buscando inovações. O educador isso, não é, professora? É isso. E não busco só aqui, em loco. Eu sempre, desde muito cedo, eu me envolvi e me engajei em todas as organizações que tratavam sobre educação, que tratam sobre meio ambiente. Então, por conta, né, dessas associações que eu faço, eu pude viajar muito, né? Eu pude conhecer, por exemplo, o sistema educacional em Israel. Eu estive na Finlândia há 3 anos atrás. O sistema de Israel, eu já estive lá, e é um sistema avançadíssimo. E o outro modelo de educação para o mundo é a Finlândia. Eu estive lá. Eu estive lá também, vi a educação que eles têm. Tivemos a oportunidade de conhecer as escolas, desde a educação infantil até a universidade. Agora já estou inscrita para uma viagem no próximo ano, se
me permitir, né? E vai permitir. Nós vamos fazer agora uma outra viagem internacional a Singapura, bem ali, né, Júlio? Bem ali, como diria Lá o nós caboclo, vamos ali ter que bem. fazer escala no Catar. Mas Mas a vale gente pena. está... Então, eu não paro, né? Eu não faço viagens turísticas. Eu de sempre conhecimento. eu busca do preciso conhecimento. sempre ter um motivo para estar viajando, e esse motivo é a busca de melhoria da educação. Não só para a minha escola, como eu também me sinto comprometida com o nosso Estado, com o nosso Brasil. país, porque nós somos, infelizmente, uma nação que está muito aquém na qualidade educacional. E o Amazonas pior ainda. Então, eu, como filha dessa terra, né, eu sinto que eu preciso deixar para esses professores, para os jovens que passaram por aqui, ideias que levantem sempre essa bandeira, porque sem educação não há salvação. A educação, Júlio, a educação ela é transformadora. Ninguém muda de vida senão pela educação. Então, as pessoas têm que entender, os nossos líderes, que são tão poucos, precisam entender que educação e saúde é tudo. Quer melhorar a vida de um povo? Invista na educação. E é isso que nós precisamos, e isso que eu tenho feito. São os investimentos que são feitos pelo grupo, né? Que começou Exatamente. com o Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Que foi uma das histórias infantis. Aí passou para o Pinóquio. O Pinóquio, agora, o Chapeuzinho Vermelho saiu de cena, então o Pinóquio. Pinóquio está em cena há 43 anos. 43 anos. E eu gostaria muito que você visitasse, Júlia, porque o Pinóquio, ele não envelhece. E é a sementinha que você plantou em a relação sementinha, exatamente. à formação Foi do o homem no futuro, do né? Homem do ser humano integral. Do ser humano, não é homem e mulher. O ser humano integral. E eu esperava parar só no Pinóquio, mas as famílias, os alunos sempre me encorajaram. Tia, faz uma escola também de ensino básico para a gente não sair. Aí eu fiz o Marta, a primeira etapa, criei o horário integral, criamos a Tritões, que foi uma grande atlética, nós nos consagramos através da natação, ganhamos bicampeonatos nacionais, foi uma fase maravilhosa. Depois criamos o ensino médio, depois a faculdade, que eu tenho muito orgulho de dizer que a Faculdade Marta Falcão, ela foi inaugurada com a mamãe ainda em vida, ela ficou muito orgulhosa. O curso de Direito, de curso Design. de Direito, agora, Quantos profissionais já foram formados, né, quando tem o diploma da faculdade, né? E a mamãe ficava muito feliz porque em todos os cursos eu dava aquele toque da necessidade de se estudar educação ambiental. Então, por exemplo, o curso de Direito foi o primeiro no Brasil a ter essa ênfase do direito ambiental. É direito ambiental, que é um direito que tem um ramo do direito que tem crescido Agora, muito. a UEA, que saiu quase junto conosco, ele tem essa ênfase a nível de pós-graduação, direito ambiental. Mas eu também tive o primeiro curso de administração, com ênfase em administração ambiental. Tive também o nosso curso de design voltada para ecossistemas e design das nossas florestas, tanto que eu tive aluno que desenvolveu projetos como descascador de Tucumã, descascador de Pupunha. E tem o descascador de Tucumã, já me interessei agora. Foi um aluno eu nosso do curso de design, eu não sei se ele patenteou. Porque ontem eu tentei descascar um Tucumã e desisti. Não é fácil. Não é fácil. Então,
O nosso curso de pedagogia, educação ambiental, foi meu primeiro curso, que eu sempre achei que nós precisamos ter uma formação continuada para professor, porque a sociedade evolui, a tecnologia evolui, mas os currículos dos cursos ainda estão lá no século XIX. Então, nós criamos uma faculdade pensando nisso, na atualização. E também, além disso, nós sempre tivemos, né, a família, essa veia humanística. Né? Nós não somos só capitalistas, porque as pessoas acham que quem tem negócios é capitalista. Não, nós, além do capital, trabalho, e né? hoje toda empresa, para ela se estabelecer na atual conjuntura, Júlio, ela precisa, além da governança, ela ter um compromisso humano e ambiental. Junto à sociedade. É um né? tripé importantíssimo para as grandes empresas hoje. Então, o que a gente, embora não seja uma grande empresa, mas a gente vem tentando fazer. Então, o que a gente quer? A nossa visão é que daqui saiam líderes, pessoas pensantes, pessoas bilíngues, porque hoje a nossa escola é bilíngue também. Pessoas que tenham isso que você busca e que nós, educadores, prezamos. A escrita, você viu que o Enem agora parecia a nossa cara, falando sobre desigualdade, discriminação, meio ambiente, aquecimento global. Agora, se o menino desse não souber escrever sobre isso... Exatamente. Né? Então, é vergonhoso. Aí depois dizem assim, só os que estudam em escolas particulares são privilegiados. Não é isso, não. É porque a grade curricular de uma escola particular como a sua tem uma preocupação muito grande em relação a esses temas que são mundiais. Não é? Não criticando nada, nenhuma grade curricular, mas a gente acredita. São focos, né? Que necessários, é importante, necessário necessários. Para essa visão global, né? Porque há muito tempo já caíram os muros, né? Então nós vivemos um mundo de globalização. O aluno tem que estar conectado a tudo. Com o mundo, ele tem que saber. Eu sempre brinco, tem gente que diz assim, eu não assisto Big Brother. Eu também não assisto Big Brother. Mas eu tenho que saber quem é a Carol Conká, porque as pessoas às vezes falam. Então, eu não posso ficar viajando sem saber o que é. E existem temas importantes, como essa COP mesmo agora discutiu, são temas que vocês trazem para o dia a dia dos estudantes há muitos anos. Outro projeto que nós temos que aguça o nosso aluno a se preocupar e a debater problemas locais e internacionais é um movimento, um projeto que nós temos aqui chamado MONUF, que é um movimento, né, que é o mesmo movimento que é feito uma simulação das reuniões da ONU, onde se discute esses temas emergenciais. Então, é a coisa mais maravilhosa a gente ver os alunos articulando-se e debatendo, né, sobre assuntos tão importantes a nível internacional. Esse movimento que os alunos têm, não só aqui na nossa escola, mas acredito que mais fazem, que é justamente uma semana de simulação das reuniões da ONU, onde se discute problemas do mundo, né, que afetam o mundo, principalmente os países como a África, né, países que vivem guerra, pobres, né, as mais pobres, de maior vulnerabilidade. E é espetacular porque eles debatem isso, inclusive eles vêm de paletó e gravata como as lideranças na ONU, como acontece. Então, é um trabalho muito sério, eles correm atrás de patrocínio, de palestrantes,
fazem reuniões, sorteadas temáticas, e o que é bonito é que eles trazem ideias e soluções, né, para o problema que eles discutiram. Então, isso é um dos projetos, né? Quando você falava da mamãe, só uma pequena correção. A mamãe, na realidade, ela foi a minha inspiração, porque a mamãe nunca gostou, ela mesma disse, eu não nasci, minha filha, para mandar. Então, eu jamais gostaria de estar na sua posição, que é de gestora. Ela não gostava de mandar, mas ela já nasceu líder. Nasceu uma líder natural, mas com uma essência da professora, né? Porque o professor... é uma coisa, professora Nelly, que é uma coisa muito difícil, né? Porque às vezes eu, por exemplo, eu não consigo ensinar ninguém. O professor ele tem que aprender, ele tem que amar, e passar o conhecimento para o aluno com uma facilidade que o aluno seja compreensível. Eu tive a felicidade de ser aluna e filha de Marta Falcão. E eu confesso que eu sou mais entusiasmada com a professora Marta Falcão, assim como uma geração enorme em Manaus, né, eu sou entusiasmado pela sustentabilidade, pelas ideias revolucionárias, modernistas. Muito à frente de seu tempo. Ela trabalhou na Universidade Federal do Amazonas, ela deu aula como cientista em várias escolas em Manaus, como estudo de educação, era professora de ciência, chegou a ser diretora. Ela foi professora de ciência no Instituto. No IEA, foi minha professora lá. Eu não peguei a professora Marta Falcão. Ela, no início da vida dela, ela deu aula 2 anos de graça numa escola pública lá no bairro da Cachoeirinha. Era uma pessoa muito humilde e o sonho dela era que a filha dela fosse professora. E eu, graças a Deus, com o apoio do meu marido, né, consegui enveredar pelo empreendedorismo, né? Que eu não conhecia esse meu lado e acabou que me descobri. Então, peguei toda essa essência da mamãe, porque acompanhava a luta dela, educar 6 filhos com salário de professora na época, que meu pai também era uma pessoa que não tinha grandes, uma situação, digamos, financeira boa, né? E ela conseguiu chegar onde chegou pelo trabalho como professora, depois se tornou uma grande pesquisadora. Ela se descobriu quando ela foi fazer o mestrado no INPA, e aí ela enveredou pelo lado da botânica, que o trabalho dela de pesquisa era sobre as fruteiras da Amazônia, e ela começou a levar os seus alunos para a mata. Ela fez curso com os pesquisadores de Tennessee, quer dizer, os americanos, eles sabiam já tudo sobre a ecologia da Amazônia, aqui não se sabia. Eu acho que até hoje muita gente vira as costas em relação à Amazônia. Exatamente, né? Ela entrou de cabeça nisso aí. E a professora Marta Falcão... incomodou muita gente, viu? A professora Marta Falcão, ela tinha orgulho de ser amazonense, né? Muito, muito. Ela é neta de índio, né? Com espanhol. É o que eu falo. Nós, às vezes, nós temos vergonha de sermos amazonenses. O paraense não tem vergonha de ser paraense. Ele diz para todo mundo, sou paraense, melhor sair. Mas isso está mudando, viu? Tomara que mude, né, professora? Mudando, a gente está vendo aí os artistas todos. Nós estamos aqui um artista aqui do nosso lado. Artistas em todas as áreas, literatura, artes visuais. Você vê que os artistas locais querem pôr a cara de fora, apresentando temas das nossas origens. A senhora também incentiva as artes daqui, né? Muito, muito. E tenho 2 filhos artistas, né? O Fernando na arte culinária, gastronomia, embora também goste de administração. Com aquelas receitas que ele posta. E o Nelson, né, que é o nosso artista visual também. Hoje ele é diretor diretor de marketing e comunicação, que também é o meu artista predileto.
Eu brinco com ele, eu digo, olha, se tu não vender teus quadros, pode deixar que eu compro todinhos. Mas não porque é meu filho, é porque eu sou fã mesmo. E eu acho que nesse ponto eles puxaram um pouco o Geraldo, né? O Geraldo é um homem de bom gosto. Puxaram para a avó, né? A mãe do Geraldo, que também Zezé gostava muito de pintar. E a mamãe, essa área de meio ambiente, que ela era louca, esse viva a natureza, que passou a ser o nosso grito de guerra, ela que nos ensinou. E ela dizia, inclusive ela foi Gente que Faz na Rede Globo, e nessa gravação, inclusive, na época era o Bamerindos, que era o patrocinador. Eles ganharam um prêmio, a equipe, com essa reportagem da mamãe, de Gente que Faz aqui no Amazonas. E eu acho lindo, e toda vez que eu vejo esse vídeo eu me emociono quando ela diz: entrar na floresta é como entrar num paraíso. E é verdade, gente, só que muita gente não está enxergando isso e quer derrubar a floresta, e não pode. E não tem respeito, né, quando entra na floresta. Falcão não deixa, aluno daqui não deixa. Eles têm um apego, um respeito, um entendimento da importância desse patrimônio, porque nós aqui temos um projeto que é o mais antigo, que foi, esse sim, a mamãe que criou. Esse projeto ela tinha na Universidade do Amazonas. Quando ela se aposentou, ela trouxe para o Colégio Marta Falcão. Disse: minha filha, está aqui esse projeto, toca. E eu toco até hoje com muito orgulho, que é o Clube do Futuro Cientista. Que mantém até hoje, né? Que é mantido até hoje e que tem uma disputa muito interessante entre as equipes, né? Exatamente. Elas procuram, os meninos e meninas procuram fazer o melhor, né? Mostrar que tem talento. Para poder se eleger para presidente do clube. E não é nem por questão de nota, né? Não, porque eles querem mesmo mostrar o talento. Mas você sabe, Júlio, muitos alunos nossos, egressos daqui, eles vão estudar fora. Né, universidades americanas, também na Europa, e você sabe que as universidades no exterior dão maior valor a essa experiência que os nossos alunos têm aqui, de clube, de livro. Eles pedem carta de recomendação, e esses certificados que eles têm, por exemplo, um presidente de clube, o Rafael Barbosa, que você conhece brilhante. Ele foi o meu primeiro presidente do Clube do Futuro Cientista. Não sabia disso, vou brincar com ele. Meu cientista preferido. A juíza Ana Paula Braga. Sim, Ana Paula. Foi vice-presidente do clube. Não sabia também. Então, todos eles, e participou Filha desse de um homem projeto. Brilhante, que é o Roberto Braga. Exatamente. E Daizinha, que é outra pessoa queridíssima. Então, a Melissa, que também hoje é defensora pública. Doutora Melissa, muito inteligente, muito comprometida com a área dela. Foi alfabetizada com 4, 5 anos, sempre foi precoce, e ela também participou do volume 1 dos Novos Talentos. E ela já lançou até livro, lançou livro recentemente, não foi? Então, são frutos da casa, né? Como o Robério me disse outro dia, quando ele veio no lançamento aqui, que esses meninos estão seguindo os passos da nossa mestra maior, que é Marta Falcão. Isso é tão bom, né? Isso é muito bom. Né? É lindo ouvir isso. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu retorno. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar.
Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. Diz aí, meu amigo, é pé de piche ou pé de lama? Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche! Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E olha, eu estou aqui com um médico que faz cirurgia bariátrica, mas eu não posso deixar de lembrar você, telespectador, que hoje é sábado, hoje é dia de visitar a Glacial. Não só porque é sábado, porque a Glacial tem todos os sabores maravilhosos, regionais e outros tipos de sabores para você levar para a sua casa. Hoje, como é sábado, você pede pelos aplicativos ou então pede pelo iFood, por outro tipo de serviço, e você vai ter em casa o doce, a delícia gelada da Glacial. São paletas, picolés, sorvetes, enfim. Eu sempre digo que o meu preferido é o de Tucumã, mas por enquanto ele está suspenso, porque eu estou numa fase de tratamento de saúde. Então, eu dou essa dica para o meu telespectador. Não esqueça que Glacial está presente sempre conosco aqui. Eu, antes de entrar no ar aqui com o Dr. Aloysio, eu estava fazendo algumas perguntas assim em relação à cirurgia bariátrica, porque são curiosidades que a gente tem. Mas a gente vai procurar saber um pouco mais em relação a como funciona esse tipo de cirurgia, porque acho que nem todo mundo pode fazer essa cirurgia, né? Eu conheci uma pessoa que tinha 90 quilos, comeu para chegar a 130 para fazer a cirurgia bariátrica. Eu disse, mas assim, olha... É maluquice, mas existe. Todos nós malucos temos um pouquinho. Eu acho que uns têm mais, outros têm menos. Doutor, muito obrigado. Desculpa a brincadeira aqui, mas são informações que a gente tem do dia a dia, de amigos, de pessoas que a gente convive. E a cirurgia bariátrica, evidentemente, tem que ser muito bem feita por um profissional capacitado. Ou seja, qualquer tipo de cirurgia é preciso você passar por uma equipe qualificada. E o doutor, como chefe, o coordenador da cirurgia do Hospital Santa Júlia, sabe isso muito bem, né? O Santa Júlia tem todo esse acompanhamento médico, tem toda essa equipe treinada, enfim. Obrigado pela presença aqui conosco. Primeiro, obrigado. Falar que eu sou um fã seu. Obrigado. E, com certeza, a cirurgia bariátrica, como qualquer uma cirurgia, seja de qualquer especialidade... Arrancar um dente. Exatamente, tem que seguir alguns protocolos. E é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência. E tem as suas indicações, que são norteadas pelo CFM e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E se o paciente, numa consulta com um médico habilitado, tiver esses critérios, sim. Se tiver com um profissional gabaritado, experiente, com certeza vai dar tudo certo. Existe uma idade para você realizar essa cirurgia bariátrica? Porque nós vemos muitos adolescentes que já têm essa tendência a ter um metabolismo lento, vamos dizer assim, né? Alguns são problemas de tireoide, outros têm um metabolismo lento, outros são DNA, enfim. Cada um tem uma particularidade em relação ao aumento de peso, né? Mas como nós vivemos numa sociedade onde o corpo é cultuado, a gente tem a obrigação de ser magro. Na minha época, porque eu tenho 59 anos, ser gordinho era sinal de saúde, né? Mas hoje em dia não é mais sinal de saúde, né? Pois é, com relação à idade, a idade hoje preconizada é entre 18 e 65 anos. Porém, em algumas exceções pode ser um pouquinho maior,
essa idade tolerada, dependendo da situação do paciente. Se a cirurgia realmente vai oferecer benefícios maiores do que os riscos. Mas a idade limite pelas normas são essa, de 18 aos 65. Com relação, sim, antigamente a gente tinha essa ideia de que ser gordinho, bochechudinho, tinha relação com saúde. saúde, então, né? coma, meu filho, que você vai ficar forte e com saúde. E hoje a gente já sabe que o estilo de vida, a alimentação, o que comer, a atividade física, dormir 8 horas por dia, isso é fundamental para manter a saúde e o bem-estar do ser humano, do cidadão. Eu me lembro que eu tomei até biotônico Fontoura na época, tomava calcigenol radiado, tomava outros remédios, porque eu fui gordo na infância, e depois fiquei magro na adolescência, então eu comecei a tomar. Isso tem consequências no futuro, esse tipo de medicamento? A gente muda o corpo da gente com medicamentos assim, receitados por conta própria? Com relação a essas medicações que são feitas, assim, vamos dizer, sem uma indicação médica, né, como suplementos, vitaminas, sim, elas influenciam na nossa infância, porque se ganha um peso maior num momento que não era necessário, a depender da alimentação, claro, de cada um, mas... Dependendo do DNA. O DNA, ele influencia muito, mas o que mais influencia, com certeza, são os fatores. Aí vem o tipo de alimentação, falta de atividade física, sedentarismo, não dormir, usar desde álcool até cigarros e etc. Então, o DNA conta, mas o maior fator hoje a gente já sabe que são as causas externas, ou seja, os hábitos de vida. Os hábitos de vida, eles devem ser totalmente vigiados desde a infância até a terceira idade. Com certeza, isso aí não tem dúvida. Todos os estudos, tanto anteriores quanto os atuais, eles mostram isso, que o estilo de vida é preponderante na sua qualidade de saúde de hoje, no seu estilo de vida, etc. O Hospital Santa Júlia, ele abriga uma equipe de muita qualidade, muita excelência, né? Como é que é realizada essa cirurgia, esse atendimento para a pessoa que quer realmente fazer essa cirurgia bariátrica? Ok, boa pergunta, gostei da pergunta. Hoje no Hospital Santa Júlia, nós temos um serviço chamado Serviço de Tratamento de Obesidade, ou STO, uma sigla para diminuir esse nome gigante. E que, se você ligar hoje, você consegue agendar uma consulta com um dos nossos cirurgiões bariátricos, e depois que fizer o pré-operatório, passar por todos os especialistas, sim, você vai conseguir operar. A cirurgia hoje ela é minimamente invasiva, ela é realizada por videolaparoscopia. Então são feitas pequenas incisões onde entram trocadres, e você, pela uma câmera na ponta de vamos dizer, de um instrumento desse, você consegue ver na TV tudo que está lá dentro do abdômen. E aí, por esse meio, você consegue operar. É uma cirurgia que dura mais ou menos 2 horas, dependendo das mãos, pode durar até 1h30. Nós temos as duas técnicas mais difundidas, que é o bypass e o sleeve. Essas são com certeza as mais realizadas, sendo que o bypass, que é com desvio de trânsito, é a mais realizada de todas. A cirurgia bariátrica, ela cura diabetes? Pois existe hoje... Eu fico interessado, faço sempre essa pergunta, porque como diabético e outros, eu acho que é uma das doenças que mais crescem no mundo, né? Os índices são assustadores, e algumas são adquiridas e outras são genéticas, né? A tipo 1 e a tipo 2, né? Eu sou especialista em diabetes, praticamente assim. Praticamente um médico endocrinologista formado em diabetes. Ela cura diabetes, como realmente alguns profissionais prometem, e algumas pessoas dizem que foram curadas da diabetes? A gente tem que ter cuidado com isso. Vamos lá. Existem os dois principais tipos de diabetes. Existem outras, mas a classificação principal é tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é a que você já nasce e, num certo momento da vida, dispara e você para completamente de produzir a insulina. Então você vira diabético, você vai bater no pronto-socorro, tem que fazer insulina e etc. E tem o diabético tipo 2, que ele tem relação com a carga genética que você herdou e que você teve que expor ao excesso de açúcares. Aí volta de novo ao estilo de vida.
falta de atividade física e etc. Bebidas alcoólicas, Tudo fumo. isso influencia. O estilo de vida é fundamental, tá? E aí o paciente, ele geralmente ali pela idade de 40 ou 50 anos, ele desenvolve o diabetes tipo 2. Com relação ao tratamento, hoje nós temos a cirurgia metabólica, que já foi instituída e aprovada, e está no hall da ANS. Interessante, eu não sabia que existia essa cirurgia. Existe a cirurgia metabólica. Ela tem as suas indicações, também tem que ter os seus critérios. E hoje, basicamente, você tem que ter ali o IMC entre 30 e 35, e você tem que ter tido diabetes já pelo menos ali um tempo já em tratamento, e que esses tratamentos não sejam mais eficazes, e aí a cirurgia metabólica vem como um último recurso. Então isso aí tem que ser muito bem indicado, muito bem conversado com o endocrinologista e o cirurgião bariátrico, e hoje os planos de saúde ou particulares já oferece esse tipo de atendimento. Exatamente, oferece esse tipo de tratamento. Aqui em Manaus, inclusive agora sexta-feira vai ter uma discussão dos especialistas aqui em Manaus. E a cirurgia bariátrica, a gente vê, algumas pessoas são reticentes em relação à cirurgia bariátrica. Elas acham que não conseguem engordar. Mas como você mesmo falou, tudo é uma questão de estilo de vida. Não adianta a pessoa fazer uma cirurgia bariátrica, fazer uma cirurgia plástica depois e continuar achando que ela pode comer tudo, né? Que ela pode comer doce, que ela pode comer... não vou mais engordar. Isso aí é um ledo engano, né? Exatamente. Ela tem que... Tanto é que uma das especialidades que se passa é com o psicólogo, até mesmo o psiquiatra, para verificar essa questão. Ver se a pessoa tem esse perfil. Porque ela tem que abdicar de uma série de coisas, entre elas comer e mudar estilo de vida. O paciente que ele não tem esse perfil, a gente tende a recusar operá-lo, porque a gente sabe que não vai resolver e pode ser até agravar a situação. Então tem essas anuâncias. É igual o diabético. Eu vejo, de vez em quando eu converso com as pessoas diabéticas, que elas acham que a insulina ou outro tipo de medicação vai resolver ela tomar uma garrafa de refrigerante, comer um bolo inteiro, comer um pudim inteiro. Não é bem assim, você tem que passar por um especialista. Se o especialista diz que você já desenvolveu esse problema, você não pode inverter a situação, tentar inverter a situação, porque isso aí é enganar a si mesmo, né? Enganar a si mesmo, né, doutor? Com certeza. É como eu acabei de falar e vou sempre repetir, o estilo de vida é fundamental. Agora, a herança genética, você vai procurar pai, mãe, avós, todos com diabetes. Você tem, com certeza, o gene, a predisposição genética. Mas para você ter diabetes, você tem que ter, vamos dizer, uma vida desregrada. Comer muito doce, muito carboidrato. Hoje eu não vou falar doce, vou falar a palavra carboidrato, mas entenda carboidrato como arroz, feijão, macarrão, farinha. E nós comemos demais na nossa região. Tudo isso é carboidrato e isso vira açúcar no nosso sangue. E o excesso de açúcar exige um pouco mais do pâncreas, ele tem que produzir insulina. E aí esse desgaste do pâncreas ao longo dos anos é que vai provocar a diabetes, porque chega um momento que ele não tem mais como produzir tanta insulina. E aí quando ele começa a produzir pouca, se manifesta como diabetes, a doença. Antes de você decidir antes de você decidir que vai fazer essa cirurgia, você tem que procurar principalmente um bom profissional, né? Ver se ele é devidamente credenciado junto à sociedade, né, de cirurgia bariátrica. Sim. Tudo isso, aliás, qualquer tipo de profissional que a gente vai consultar em relação à medicina tem que ver se ele é credenciado, né? Sim. Se ele é especialista naquela área, né? Com certeza. Acho que isso aí é o ponto onde você já começa acertando. Porque um médico que ele é credenciado, que ele teve uma boa formação, ele vai saber te orientar e com certeza indicar da forma correta se você tem ou não tem indicação. Então, existem vários parâmetros, não vou ficar me alongando aqui falando todos, mas ao passar na consulta com um cirurgião bariátrico, você vai ter acesso a todas essas informações e você vai ver se seu perfil se adequa a isso. E se não se adequar, existem tratamentos hoje cada vez mais sofisticados de tratamentos clínicos, desde medicação até injetáveis, que também fazem perda de peso. Agora, isso aí
a depender do tratamento, onera muito mais o bolso. Ah, com certeza. E você tem que ter essa disposição, né, de mudar seu estilo de vida, realmente, né? Com certeza. Nós temos que ter a certeza de que uma cirurgia bariátrica não é apenas uma questão de estética, não é uma questão de entrar numa roupa 38, não é apenas entrar numa roupa 40. É uma questão de saúde, né? De alongar mais a sua estada do plano humano, né? O que a gente, assim, pelo menos percebe no consultório, tem a questão do bullying, que desde criança, geralmente, esses pacientes já são... Aquele gordinho. Um pouquinho gordinho, exatamente. Aquele gordinho, dobra ali... Eles são apontados, então eles sofrem bullying desde criança. Então ele já tem um psicólogo um pouco, vamos dizer assim, afetado, né? A parte psicológica. E com o passar dos anos, eles vão tomando essa vontade, né? Tanto é que você perguntou a idade mínima, né? Você vai ver adolescente de 15 anos, 14 anos querendo operar. Só que ainda não chegou na idade, o corpo ainda está se formando. Então a gente não pode ser tão agressivo assim, tem que esperar essa maturidade do organismo para poder fazer uma cirurgia que é uma agressividade, sim. Muitas vezes a gente faz o desvio de trânsito, então, tecnicamente falando, sim, é um pouco agressiva. Mas hoje é muito segura, complicações são quase que inexistentes, existem, mas são mínimas. E se o paciente seguir todos os passos, os protocolos, o pré-operatório, os exames, a chance de ocorrer qualquer coisa de errado, ela quase que se torna insignificante. E o Santa Júlia realiza essa cirurgia há bastante tempo, né? Pois é, a gente já, assim, do STO, Serviço de Tratamento de Obesidade, a gente já vai completar 9 anos que a gente trabalha com isso. Mas a cirurgia bariátrica já tem, pelo menos aqui em Manaus, deve ter uns 12, 13 anos. Só que quando ela começou aqui em Manaus, ela veio de uma forma aberta, vamos dizer assim. Não era por videolaparoscopia. Então, os índices de complicação eram muito maiores, a cirurgia era muito mais temida. Dolorida, né? Também dolorida, a recuperação, o pós-operatório. Então, tudo isso afastava os pacientes. E com o advento da videolaparoscopia minimamente invasiva, com certeza se popularizou. Hoje, só para te dar um exemplo, a gente, se pegar o ano passado, tudo bem que teve pandemia, mas se a gente pegar casos de cirurgias de gastroplastia, que é a cirurgia da obesidade, em relação a uma urgência, que é uma das mais comuns, que é a apendicite, a gente fez mais gastroplastia do que apendicite. Só para ter uma ideia, o tanto que estão operando. Estou falando isso hoje de Manaus, Hospital Santa Júlia. Doutor, eu vou deixar sua rede social aqui, que é Aloilson, doutor Aloilson. Isso, Aloilson. Aloilson Ávila, né? Eu sempre troco aqui, é a idade. Para que as pessoas possam segui-lo, né? E às vezes tem algumas dúvidas, ele responde, evidentemente. E antes de você tomar essa decisão, você tem que procurar se realmente o profissional é qualificado. Você não pode achar apenas que é uma questão de beleza, estética, é uma questão de saúde. E se você quer sobreviver por mais anos com qualidade de vida, você tem que mudar os seus hábitos alimentares, hábitos de vida. Com certeza, e eu agradeço esse espaço aqui para estar falando um pouco sobre o meu trabalho. Além de mexer com a parte de cirurgia bariátrica, eu sou coordenador do Hospital Santa Júlia. E a parte cirúrgica, onde a gente recebe pacientes de urgência e emergência, pacientes eletivos. Então, a gente tem uma gama de especialidades no hospital e estamos prontos para recebê-lo. Obrigado, doutor. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar.
Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. Diz aí, meu amigo, é pé de piche ou pé de lama? Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche! Eu estou aqui com a doutora Ana Luísa Rebouças, que é especialista em LGPD. LGPD é uma lei geral de proteção de dados. Muita gente ainda não conhece esse tipo de informação, mas a LGPD já está implantada no Brasil, é necessária, é importante. Você tem que fazer com que a sua empresa se adapte a todas essas regras. E, doutora, não só as empresas, mas também os clientes são protegidos, os cidadãos comuns são protegidos, todos nós somos protegidos com a implantação do LGPD. Obrigado pela sua presença aqui, boa tarde, e é um prazer ter ela aqui no programa e a gente falar de um assunto tão interessante, tão importante para o dia a dia de todos nós brasileiros, para o dia a dia do mundo, né? Com certeza. Boa tarde, obrigada pela oportunidade da gente tratar de um assunto tão relevante, tão falado hoje em dia, que é a proteção de dados, né? Principalmente nesse momento que a gente passou por uma pandemia, vem ainda enfrentando ela, então tudo ficou muito virtualizado. E a LGPD, como você mencionou, é uma lei para proteger dados e ela tem justamente esse objetivo de falar para as pessoas que elas podem usufruir dos seus dados e esses dados têm um valor. Né? Hoje, os dados pessoais eles têm um valor no mercado. Então, por ele ter um valor no mercado, eles precisam ser protegidos e para isso a gente tem uma legislação específica que protege esses dados. Né? Então, as empresas precisam se adaptar de um modo geral a essa nova realidade. Porém, apesar da lei ser desde 2018, tem empresas que ainda estão buscando se adaptar, né? Ainda não conseguiram implantar completamente, porque não envolve apenas uma questão de tecnologia da informação. Existem vários pontos, questões jurídicas, questões contratuais que precisam ser revistas dentro da LGPD. A lei foi efetivamente implantada em 2020, mas ela foi assinada em 2018. Em 2018. Né? No Brasil. Isso. Mas ela já existe em países do primeiro mundo, inclusive, né? Isso. Vamos dizer assim, em países como os Estados Unidos, países da Europa. E a Inglaterra foi o primeiro país, já dá esse passo importante para a implantação da LGPD. Exatamente, né? A Europa já à frente nessa questão de proteção de dados, inclusive baseou a nossa legislação, né? Baseada no que a Europa determina sobre essa proteção de dados. Então, grandes empresas que já faziam negócios com a Europa já eram demandadas nesse assunto, né? Já eram exigidas que tivesse essa proteção de dados. Então, diante desse cenário, o Brasil correu atrás aí para a gente também ter uma legislação específica sobre o tema. Doutora Ana Luísa, quando a gente chega, por exemplo, numa loja, obrigatoriamente a gente tem que fazer aquele cadastro, né? Sim. O vendedor solicita muitas vezes que a gente faça aquele cadastro e a gente fica com receoso em fornecer nossos dados, inclusive dados muito pessoais, que é CPF, endereço, número de telefone. Como é que funciona isso? Isso é necessário realmente? Como é que pode vazar esse tipo de dado de uma forma errada? Sim, então, quando a gente vai num determinado estabelecimento, preenche aquelas fichas cadastrais, né, ou passa os nossos dados para que seja preenchido em algum sistema de uma loja ou de uma clínica, né, de um atendimento médico,
precisa haver uma certa justificativa para aquele pedido de dados, né, daquelas informações. O vendedor tem que justificar ele para precisa que destina aquele pedido. Isso. Então, para você receber as notícias, as novidades, para eu ter um melhor cadastro de você aqui da loja, por exemplo, se for uma loja, né? Ok, mas você precisa do meu CPF para isso, né? Eu não sou obrigado a fornecer. Não é obrigado? Eu não sou obrigado a fornecer. Né? Eu forneço se eu entender conveniente, conforme a minha vontade. Eu não sou obrigado. Mesmo que a loja estabeleça que é necessário para uma troca de uma mercadoria? Sim. Sim, ela tem que ter outros meios para que consiga individualizar aquele indivíduo para que ele faça aquela troca, né, do determinado produto. Ou, se eu forneço, ou se ela me condiciona e assim eu entender que eu devo fornecer para uma melhor tratativa, aquele estabelecimento ele tem que comprovar, através de meios e procedimentos internos dele, que ele protege os meus dados, que eu não corro o risco de ter os meus dados vazados, ou de sofrer uma invasão através dos hackers, né? E os meus dados serem utilizados de modo indevido sem a minha autorização. Então, o estabelecimento, as empresas, elas precisam ter procedimentos internos, análises de risco, né? Para comprovar para o cliente, para um paciente, se for o caso, que ela está cumprindo os procedimentos de proteção de dados. E por isso envolve várias questões e não apenas tecnologia da informação. Né? E, inclusive, quando você vai fazer algum tipo de exame, é uma proteção muito restrita, né? Porque você não sabe até quando alguém pode ter esse tipo de informação, acesso a esse tipo de informação, né? Uma pessoa com HIV, uma pessoa que tem um câncer terminal, que não pretende, inclusive, que a família tenha esse acesso, né? Isso aí vale também para esse tipo de trabalho, de serviço, Exatamente, doutora? Principalmente nos atendimentos médicos, né, nos atendimentos voltados para a área de saúde. Então, esse cuidado ele deve ser redobrado com essa proteção de dados, porque é um dado do indivíduo, né, um dado médico, que precisa ser registrado para acompanhamento do tratamento daquele paciente, porém, aquele estabelecimento médico, aquela clínica, aquele consultório, ele precisa ter efetivamente meios de proteção. E não é apenas... Uma tecnologia muito boa, inclusive. Uma tecnologia boa, mas também um treinamento interno para os seus colaboradores, né? De que forma eles estão abordados, o paciente abordado. Onde ele armazena aquelas informações, se são informações que estão no registro manual, né? Ou se é virtual, numa nuvem. Então, e pensar também que o meu risco ele não está apenas externo de um hacker. O meu risco pode estar interno também. Com certeza. O meu colaborador pode se utilizar daquele acesso e pegar aqueles dados de um paciente, extorquir o paciente, comercializar. Passar informações desnecessárias para outras pessoas, né? Exatamente. Passar sigilosas, né? Sigilosas, se utilizar daquele privilégio como colaborador de uma empresa, de uma clínica, de um hospital e vender os dados, né? Ou utilizar para causar vexame para aquela pessoa que é portadora daqueles dados. E quem vai sofrer as penalidades será a clínica, será o hospital, será o médico que teve os dados, permitiu que os dados fossem vazados, né? O setor de beleza foi um dos que mais cresceram nessa pandemia, né? Parece que nós saímos dessa pandemia mais preocupados com a nossa beleza, com a nossa saúde. A gente vê pelo crescimento também na área médica, né? O setor de beleza, os salões de beleza, por exemplo, são importantes serem incluídos nessa LGPD, nessa Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Eles devem se preocupar também porque existem procedimentos que causam danos ao cliente, né? E às vezes tem alguns clientes que têm alopécia e não querem ser divulgado isso. Enfim, principalmente a mulher, né? Sim. Mulher tem mais, a gente vai se preocupar mais com o lado feminino, com o olhar feminino. Então, os salões de beleza, eles podem se incluir também, eles estão inclusos nessa LGPD? Sim, toda e qualquer empresa que capte dados pessoais, ela é obrigada a ter procedimentos de proteção de dados. Então, o salão de beleza também está incluído nesse ponto, né? Ele precisa ter procedimentos de guarda dessa informação e de proteção desses dados também. Então, se ele faz um tratamento estético, se ele tem informações de um
um cliente como uma doença capilar, enfim, ele colhe aquele dado, ele precisa ter meios internos para que aquele dado seja protegido e não seja divulgado, para não causar um vexame e ele sofra a penalidade consequentemente. Né? E as penalidades são gravíssimas hoje em dia, né? Sim. Principalmente internacionalmente, né? A pior penalidade, a gente costuma dizer, eu costumo dizer quando eu converso com os clientes e quando a gente ministra treinamento, é na imagem. Né? Hoje em dia, os estabelecimentos, seja ele de que estrutura for, eles vivem da sua imagem também. Os grandes, os médios e os pequenos. Os pequenos, né? Exatamente. Eles vivem da imagem. Então, se eu tenho a minha imagem maculada, se eu tenho a minha imagem sofrendo uma repercussão ruim, eu vou perder cliente, consequentemente eu perco negócios, consequentemente eu vou perder valores, né? Eu deixo de receber. Então, as penalidades oficiais na legislação é da advertência a uma aplicação de multa que pode chegar até um limite de 50 milhões. Né? Mas o dano à imagem daquele estabelecimento é algo que hoje muito se preocupa. Por quê? Porque também como penalidade, a própria LGPD, a própria lei, ela menciona que deve ser divulgado que aquela empresa permitiu com que os dados fossem vazados, ou que houve um não cumprimento da legislação e os dados foram vazados. Então a própria lei informa que aquela empresa ela pode vir, que ela não é confiável, porque ela pode permitir que os dados daquele cliente ou daquele paciente podem ser vazados. E isso enfraquece até os negócios, né, da empresa, né? Enfraquece até os negócios. Doutora, necessariamente tem que haver uma assinatura de uma assinatura contratual entre quem fornece os dados e quem está recebendo os dados? Ou não, com a LGPD, com a implantação da LGPD? Na verdade, eu não preciso da formalidade de um contrato, né? Eu preciso da autorização do proprietário, do dono daquelas informações. Então, se eu vou numa clínica fazer um atendimento médico, um tratamento, essa clínica ela precisa ter um documento que me questione se eu estou autorizando ou não aquele procedimento, se eu autorizo ou não o compartilhamento das minhas informações, né? Hoje, quando a gente acessa um determinado site, tem lá um questionamento sobre políticas de privacidade, aceito, né? Aceito ou não aceito, Isso. Você quer ou não quer receber as informações? Ou um aviso, compartilhamos os seus dados. Se você preencher, iremos compartilhar. Então, essas informações, elas precisam ser questionadas do proprietário dos dados pessoais. Quando eu não tenho esse questionamento, eu já estou não cumprindo a lei de proteção de dados. A senhora faz treinamento, né, das empresas, implantação de projetos de LGPD, né? Como é que funciona isso, doutora? Então, as empresas contratam, as empresas obrigatoriamente isso faz parte da obrigação da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que a senhora exerce a sua função implantando a LGPD? Então, a gente faz a consultoria, né, dependendo da atividade empresarial da empresa. Grande, pequena ou média? Pequena, média, grande, né? Então, a gente tem uma equipe para isso e a gente vai para dentro da empresa para entender como ela funciona. Né? A gente precisa primeiro fazer uma investigação de como ela funciona e nessa investigação a gente detecta os pontos de risco. Né? Nesse ponto de risco é que a gente apresenta para a empresa, a gente precisa melhorar aqui, precisa investir aqui precisa de um novo procedimento, criação de políticas internas, né? Então as empresas precisam de políticas de privacidade, criação de fluxos e procedimentos internos. E além de tudo isso, não adianta a gente colocar no papel e os meus colaboradores, o próprio empresário, não executar. E aí é quando a gente promove os treinamentos para que as pessoas consigam entender e que elas consigam colocar em prática o que a gente está trabalhando com elas, né? Ana Luísa, a senhora pode ser encontrada no Instagram, no YouTube, todos os... Sim. As plataformas? Sim, todas Isso as é plataformas. Bom porque a gente absorve cada vez mais conhecimento em relação à LGPD, que é uma lei extremamente importante internacionalmente. E o Brasil está tão atrasado em relação à LGPD que vocês nem podem imaginar quando a gente ouve esse nome, essa sigla, LGPD. O que é isso? Parece até algo que ninguém ouviu falar na vida. Pensa que
é uma abreviatura de né? outro mundo, mas a LGPD é mundial. Isso, exatamente. Hoje em dia, ninguém mais pode informar que não teve conhecimento ou que não realizou procedimentos mínimos necessários para proteger dados. E a Ana Luísa Rebouças, do Instagram? Isso, Ana Luísa Rebouças, Luísa com Z. Com Z. Isso. E no YouTube também. Ana Luísa Rebouças. Ana Luísa Rebouças. Aí você Exatamente. se aprofunda mais nesse assunto, é realmente muito importante para todos nós brasileiros, para todos nós cidadãos, porque são dos dois lados, da empresa que fornece, que recebe seus dados, e você que fornece os seus dados. A que recebe é a que fornece. Então a gente fica muito mais protegido, inclusive salões de beleza. Eu sempre digo, salões de beleza, clínicas, bom, todos os segmentos. Todos os segmentos precisam desses dados. Obrigado, doutora, pela presença aqui conosco no Em Comum. Muito obrigada mesmo. Fico à vontade aí para próximas conversas. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno, tem mais Em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação.